Muito obrigado mais uma vez a Etienne e a todos, né, que fazem parte dessa casa, que está ali atrás, que eu acabei de ver. Que é sempre uma alegria muito grande e sempre que eu venho aqui, recebo essa energia maravilhosa que predomina nessa casa. Né? A amizade, o carinho dos amigos, de reencontros que infelizmente não têm sido tão frequentes quanto eu gostaria, porque temos também a nossa vida material que temos que dar conta, né? E essas responsabilidades que assumimos com essa casa nova, num local novo, tentando iniciar, e esse início é sempre com um pouco de resistência, né? Que a gente encontra. Mas graças a Deus já conseguimos dar alguns passos. E hoje a nossa casa ela tem um trabalho que é voltado prioritariamente para o inglês. Né? Isso é uma proposta desde a fundação da casa, porque como eu tenho uma dificuldade enorme na língua inglesa, assim como nosso amigo Etienne, mas fui colocado lá assim como que empurrões com os dois pés e mãos para que chegasse ali e fizesse alguma coisa e falasse alguma coisa. Então sempre peço que compreendam as minhas limitações. Eu vou tentar passar a mensagem. E porque entendemos que para que consigamos contagiar mais e mais pessoas nesse país que nos acolhe, precisamos dominar o idioma, falar na língua deles, entendendo também a cultura, as raízes que eles trazem, né? E para isso precisamos preparar o quê? As nossas crianças. Isso é fundamental e a gente esquece disso. Se a gente quer mudar o mundo e a gente ainda não tem todos os instrumentos, preparemos as nossas crianças. E essa preparação vem na língua que eles dominam, que eles conseguem se comunicar melhor. E é por isso que nossa casa tem a predominância na língua inglesa. Que para mim foi um tormento, e é. Mas a gente faz esse trabalho e pede a colaboração daqueles que dominam mais o idioma, de falar, nos dar um apoio, falar um pouco. O grupo é pequeno, eu estava dizendo para a Etienne, não me preocupa, aqui me assusta um pouco, porque eu estou vendo tanto encarnado e lá eu não vejo quase ninguém. Ou a plateia é mais de desencarnado, então eu me sinto mais à vontade, entendeu? A casa é menor. Mas é uma alegria ver tanta gente aqui num dia de domingo, sabe, disposta a conversar um pouco sobre experiências que a gente tenta, né, adquirir, tenta buscar nos nossos estudos. Eu não estou aqui para ditar ou regras ou ensinar espiritismo para ninguém. A gente vem aqui conversar um pouco sobre os conceitos que a gente estuda, sobre aquilo que a gente tenta introduzir na nossa, né, consciência, colocando em prática pouco a pouco. Porque na realidade eu estava vendo, semana passada, um estudo de um sociólogo europeu, que ele fala que o processo de aprendizagem ele se dá como uma pirâmide. Né? O ápice dessa pirâmide é o processo de aprendizagem que a gente vai lendo, pela leitura a gente vai assimilando alguma coisa. Então é uma pequena parte. Depois vem a leitura e a escrita, né? Que já é uma parte um pouco maior. Logo em seguida vem a leitura e, ouvindo, a gente assimila um pouco mais. Pouco depois vem um processo que se dá pela leitura, a visão de figuras e quando a gente fala para alguém sobre aquilo que a gente começou a aprender. Então esse processo é um processo que a gente assimila ainda mais do que a leitura e mais do que a escrita, mais do que esse estudo individualizado. Quando a gente ensina ou tenta transmitir um pouco daquilo que a gente aprendeu, a gente está fixando aquele ensinamento, aprendizado. A gente está realmente concretizando aquilo dentro da gente. Então, se eu estou aqui falando para vocês, é porque eu preciso muito mais do que qualquer um que esteja aqui escutando. Eu preciso fazer com que isso faça parte do meu dia a dia. E na base é a prática. A base dessa pirâmide é a prática. É a prática de tudo aquilo que você leu, ouviu,
ensinou e você começa a praticar. Quando você está praticando, você ainda não sabe integralmente, mas você ainda está no processo de aprendizagem, de fixação dessa aprendizagem. Então é mais ou menos com esse intuito que eu estou aqui para conversar um pouco com vocês, da gente compartilhar e para que eu aprenda um pouco mais, né? Então, a princípio, deixa eu ver se eu coloco aqui o PowerPoint. Eu tenho um problema que o nosso amigo Aurélio estava dizendo aqui, um problema de BIOS. Eu tenho, para lidar com o computador, né, aquela questão do bicho ignorante operando o sistema, né? Eu tenho esse problema seríssimo. Tem? Tá aqui. Passa com. Bom, nós vamos falar hoje um pouco sobre amor e maturidade espiritual. Então, para começar, eu queria fazer algumas perguntas a vocês, só para que a gente comece a pensar um pouco sobre o assunto. E à medida que a gente for desenvolvendo o assunto aqui, a gente vai respondendo e vocês vão dando respostas também. Eu gosto de uma participação. Quanto tempo eu tenho, Etienne? 45, 50 minutos nessa parte. Tá bom, então, obrigado. Já usei uns 5 ou 10. Bom, o que é que vocês acham? Será que somos maduros? Somos seres humanos já maduros? Né? Será que o amor está relacionado com a maturidade espiritual? O que é que vocês acham? Quem acha que sim? Levante a mão. Parece que pouca gente acha que o amor está relacionado com maturidade espiritual. Então, vamos aí no desenrolar da palestra, a gente vai vendo se realmente está ou não. E alguém já se perguntou se nós realmente amamos aqueles que dizemos que amamos? Será que é um amor verdadeiro, um amor puro? Será que o que identificamos como amor é realmente amor? Alguém já se fez essas perguntas? E será que mesmo quando realmente identificamos e dizemos, não, isso é verdadeiramente amor, amamos em tempo integral? Será que a gente pode dizer assim, não, a todo momento eu posso dizer que amo? Ou alguém já passou por aquela e disse, não aguento mais, não, isso não é amor não, isso é alguma coisa, pinta aquela dúvida. Então é bom a gente fazer essas perguntas, né? Nos fazer essas perguntas com certa frequência. Então vamos ver aqui. Pela definição, né, do dicionário, está desligado? Tá. Pronto, liguei. Agora vai. Ligou o ar. Bom, eu liguei, mas não foi. Agora, estou dizendo, tem... Então, pela definição do dicionário, maturidade, né, na psicologia, diz que é o desenvolvimento pleno, e eu destaco essa palavra pleno, da inteligência e dos processos emocionais. Estado em que o indivíduo goza de plena e estável, outra palavra para ser bem destacada, diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Tá? Eu digo inteligência, olha, veja bem, desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Será que todos nós temos esse desenvolvimento pleno da inteligência? Nós conhecemos expoentes da inteligência humana. Esses a gente poderia colocar como desenvolvimento pleno, dentro dos padrões que nós colocamos atualmente. Então, na média, nós ainda não temos esse desenvolvimento pleno da inteligência e também, muito menos, dos processos emocionais. Quanta instabilidade todos nós carregamos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, né? E aí ele diz também que a qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura, age com reflexão, com bom senso e prudência. Né? Bonito isso, né? Agora, quando é que a gente identifica essas características em todas as atitudes humanas? Em nossas atitudes mesmo.
Porque, como dizia Santo Agostinho, né, no final de cada dia, nós deveríamos fazer aquela nossa avaliação diária. Será que eu agi corretamente como nossos irmãos? Será que eu, em todas as minhas atitudes durante o dia de hoje, eu fiz o que eu prego, o que eu gostaria de fazer, o que está de acordo com aquilo que eu já aprendi? Né? Então, a gente percebe que não. A gente percebe que a gente ainda tem muito a progredir, a amadurecer. Né? Na sociologia, ele diz que há um grau em que as atitudes, a socialização e a estabilidade afetiva de um indivíduo refletem, como característica normal do homem adulto, um estado de adaptação ou ajustamento ao seu próprio meio. Então, quais são esses parâmetros que a gente tem para determinar uma pessoa madura, né? A gente tem, como eu disse antes, expoentes em cada área. Expoentes na área da emoção, que a gente considera aquelas pessoas que realmente amam demais, se doam demais. Um Chico, né? Um Gandhi, a gente vê aquela estabilidade emocional e aquele processo de doação, de amor, que é constante. Você percebe em cada gesto, né? Eu acho que poucos aqui já registraram algum gesto de dizer, puxa, aquilo não foi uma coisa condizente com, né, aquela pessoa que a gente vê no dia a dia. De um Chico, ou sabendo alguma coisa do próprio Gandhi, ou de Madre Teresa, ou tantos outros que foram os expoentes nessa área emocional, nessa área afetiva, nessa área da doação do amor. Né? Mas e da espiritualização? Tem diferença da área afetiva? Não seria a área afetiva simplesmente um reflexo dessa maturidade espiritual? Não seria a área também intelectual um reflexo desse amadurecimento espiritual? Não é? Então, a gente percebe que o ajustamento ao meio, né, determina o limite da maturidade até que os que superam o limite iniciam um novo estágio e se expande o horizonte do processo de maturação. Quero dizer com isso o seguinte, que a gente tem uma média da população, que a gente entre nós, né, nossos amigos e tal, a gente diz, olha, fulano é uma pessoa muito madura, muito consciente, muito, né, coerente. Mas a gente encontra outros que têm até uma coerência maior e uma característica superior àquela daqueles nossos companheiros que a gente identifica naquela média da população. Esses expoentes são aqueles que puxam, que lideram, que servem de exemplo para que a gente siga e consiga cada vez mais nos aprimorar. Se não fossem eles, nós estaríamos estagnando no nosso progresso como sociedade, como indivíduos, como comunidade e etc. Então, o processo que a gente determina como pessoas maduras, pessoas que atingiram um certo nível médio, tá? É até onde chega aquele estágio. Esses expoentes, eles representam o próximo estágio que nós devemos iniciar, e que nesse estágio ainda somos completamente infantis. Somos verdes, somos imaturos ainda. Então existem estágios, assim como a criança passa para o estado do adolescente, o adolescente o adulto para o ancião. São estágios que a gente chega e muitas vezes a gente confunde a transição, mas a gente percebe que quando se chega num estágio, você chegou ao limite que se pode atingir naquela denominação, e depois você inicia um novo processo. É verdade? Concordam comigo ou estou falando besteira? Pois não? Então, nesse caso, eu concordo com tudo que você está falando. O planeta Terra não tem pessoas maduras. Somos todos ainda caminhando para isso. Na maioria, né? A gente tem dentro do estágio atingido, tanto é que já estamos num processo de transição em pleno desenvolvimento. Esse processo de transição nos indica que nós já temos, sim, seres com uma maturidade superior à média, né, no que podemos perceber aqui, mas que ainda temos uma grande maioria que não consegue ainda perceber esse estágio que se abre no horizonte para que nós consigamos aí iniciar essa nova etapa.
Mas às vezes a pessoa é madura num ponto, mas não é madura num outro, aí fica... Exato, mas Chico Xavier, tirando essas exceções assim, que são raízes... Existem muitas outras que não chegam ao conhecimento popular, porque Deus tem uma sabedoria muito grande, ele coloca, ele planta, ele deixa que cada um dentro da sua comunidade, dentro do seu raio de ação, seja ali um expoente a ser seguido e que alavanque o desenvolvimento daquela comunidade, daquela população e assim por diante. E nem todos eles chegam à mídia, né? Então a gente percebe hoje um caos aparente na Terra, mas porque nesse período de transição nós recebemos aqui uma grande leva de espíritos que estão tendo a sua última chance. E que estão em contato com uma outra grande leva de espíritos infinitamente mais evoluídos, mais educados, mais maduros, que vão servir aí de expoente, de parâmetro para eles. Né? Mas por que a gente chega à conclusão de que a gente vê um caos maior? Simplesmente porque hoje nós temos uma mídia que ela é instantânea. E o caos, ele dá mais notícia do que o bem. Então a gente termina achando que o que predomina é o caos. Mas existe um equilíbrio que foge à nossa compreensão. Mas que está sempre sendo regulado pelo nosso governador terrestre. Então, a meu ver, seria maturidade, seria espiritualização, né? Quase isso. Também, eu tô falando, a gente está falando da maturidade humana para chegar ao que é a maturidade espiritual, que é um conceito transcendente da maturidade humana, né? Que ela está acima dos padrões estabelecidos pelas sociedades humanas. O que é considerado pelas sociedades humanas como um indivíduo maduro, no ponto de vista espiritual, ainda está longe disso. Né? E aí é onde a gente chega. Nós somos homens maduros diante da sociedade. Mas o Chico Xavier ele já tem uma maduridade considerada espiritualizada. Espiritual. Ele tem mais maturidade espiritual do que todos nós. Então ele está acima dos padrões médios da Terra. Isso para citar um grande conhecido nosso, que que nos fala ao coração. Tá? Então, além disso, nós podemos ter aí alguns conceitos como o de maturidade humana, que a gente pode identificar como sendo uma das características o autocontrole. Né? Alguém pode dizer alguma mais que diga, olha, o que é que a gente pode considerar um ser humano já maduro? Qual é uma outra característica de um ser humano maduro? Aceitação. Aceitação. Né? A gente pode também dizer uma coisa que a gente chama de traquejo social, né? Dentro da sociologia, né? Aquele que consegue se relacionar bem dentro do meio que ele se encontra. Então ele tem uma visão realista das situações, dentro dos padrões que ele consegue perceber. Né? Ele é responsável, cumpridor de seus deveres, né? Que atende às leis e se submete a elas. Né? Ele se mantém, ele é capaz de se conduzir, de se manter, de produzir dentro daquela sociedade onde ele está inserido. Então essas são características praticamente que a gente considera um ser humano maduro. Basicamente, a gente pode subdividir isso em várias outras. E muitas vezes a idade. A gente se refere limitadamente a um ser humano maduro quando ele atinge uma idade de maturidade humana, uma idade mais avançada, onde a gente considera que é uma pessoa madura. Mas a gente sabe que nem sempre a maturidade emocional acompanha a maturidade física, a maturidade do corpo. Né? Então, e o que seria então essa maturidade espiritual? O que é que a gente pode... Como definir essa maturidade espiritual? É difícil definir em poucas palavras, não é? Eu tive um certo trabalho para encontrar uma definição que dissesse um pouco mais sobre essa maturidade espiritual. Porque a gente está sempre confundindo com o que a gente tem nos padrões da sociedade humana. Então eu encontrei aí alguém dizendo que é o estado evolutivo em que o princípio inteligente, né? Todos sabem que nós somos criados simples e ignorantes, e a partir do princípio inteligente, né? Ele vai se desenvolvendo
para madurando, né, amadurecendo para chegar a um espírito puro. Então adquire a madureza a caminho do plano de desenvolvimento maior. Isso é muito abrangente, não é? Plano de desenvolvimento maior, madureza, etc. Mas tem uma outra que ela é mais específica, eu achei bem interessante. Diz que é a capacidade de compreender e agir de acordo com as leis naturais, respeitando o universo e estado evolutivo de cada criatura. Tá? Então a gente percebe, primeira questão, será que nós conhecemos todas as leis naturais? Não. Será que o expoente da nossa ciência ou da nossa moralidade hoje na Terra conhece todas as leis morais? Ou todas as leis naturais? Não. Então, a Terra está longe de uma maturidade dentro desse sentido, que será atingida por quem? Pelos mundos superiores, os espíritos puros. Né? Mas nós estamos num processo. Nós estamos em uma daquelas etapas que eu falei, que passa da infância para a adolescência, para a juventude, para a idade adulta, e assim por diante. E aí, mas mesmo conhecendo, dentro do que nós conhecemos das leis naturais, será que nós respeitamos o que já conhecemos? Será que nós já cumprimos todas essas leis que já conhecemos? Não. Lembre-se que o processo de aprendizado, ele começa pelo entendimento, depois, para a consolidação, é aquele processo de exercício prático. Né? Então, nós estamos ainda, em alguns aspectos, tentando ler, em outros já praticando, em outros ainda falando aqui como eu estou para vocês, nem necessariamente praticando. Então, né, tudo isso faz parte do processo. E nós temos que nos entender, nos perdoar e nos aceitar como parte desse processo. Senão nós vamos ficar ali presos, né? Aquele velho atavismo de culpa que vem aí da sociedade judaico-cristã há mais de 2000 anos, né, que nos implanta isso no subconsciente como uma coisa que nos limita, né, porque nos culpamos. Então a gente tem que entender isso, aceitando isso e dizendo, não, eu estou no processo, eu vou chegar lá. Né? Então o ápice de uma fase de desenvolvimento, né, é o que nos credencia e possibilita o ingresso na outra. Mas muitas vezes a gente ingressa na outra fase, mas está pagando dependência. Alguém aqui pagou dependência quando estudava na escola no Brasil? Está pagando dependência ainda. Você já está iniciando um outro processo, mas para que não o limite tanto, você ainda está pagando dependência naquelas matérias ali. Isso é parte, isso é a sabedoria, a bondade divina que nos dá um leque de possibilidades muito grande de continuarmos o nosso processo. Então a criança, ela madura e se torna adolescente, adolescente maduro se torna adulto e assim por diante. E assim se dá com as sociedades, com as comunidades, com os planetas. E é por isso que a gente chama né, atenção para o processo que o planeta passa hoje. Né? Um processo de passagem para uma nova fase. E essa passagem a gente às vezes fica limitado, tem dificuldade de entender que não é só a questão da energia da população do planeta. O planeta em si, como casa, como morada, ele também passa por reformas. Para poder acomodar essa nova população que está em processo evolutivo. Essa casa passa por reformas. Como a nossa casa interior passa por reformas e isso requer algum sofrimento, na verdade, ninguém se livra de velhos hábitos sem sofrimento. A casa que nos acolhe como o planeta também precisa passar por reformas que requer sofrimento. E o sofrimento do planeta reflete o sofrimento da sua população. E essa transformação do planeta nos afeta de alguma forma. Mas não podemos nos assustar com essas mudanças que ocorrem no planeta. Sabe por que nós nos assustamos com as catástrofes e os tsunamis da vida, os terremotos, etc.? A gente tem que ter compaixão por aqueles que passaram por aqui.
Mas a gente não pode criar um sentimento de pavor, de falta de compreensão, porque nós esquecemos que isso é vida eterna. E morte é simplesmente uma passagem. E ninguém perde o contato. Mas nós espíritas esquecemos isso. Nós achamos que estamos nos afastando completamente das pessoas. Nós não podemos banalizar, né, a visão da morte e do sofrimento, como dizendo, mas isso é normal, é comum, faz parte do processo, precisava passar por isso. A gente escuta isso também. Passar de um extremo ao outro. Porque aí a gente está perdendo a capacidade da empatia, da compaixão, da necessidade de estender a mão, né? A gente precisa saber que isso é necessário, que vamos passar por isso, mas mais do que nunca, como seres um pouco mais conscientes desse processo, precisamos estar disponíveis a dar a mão, a compreender o processo, a esclarecer, a iluminar o caminho. Tá? Então, vamos percebendo aí as características que precisamos adquirir para nos adiantarmos nesse processo. Na verdade, quando a gente começa a analisar que a gente tem pessoas que estão um pouco mais adiante, que têm uma característica de compreensão maior do que a nossa, é mais compreensível, é menos melindroso. Eu sei que na casa espírita milindre não existe, né? É uma coisa que a gente já eliminou. Né? A gente não se melindra nem com o companheiro, nem com a esposa em casa. Não, mas a gente vê aí fora, então a gente precisa levar o exemplo. Né? Então é uma coisa que a gente tem que ir observando essas características nessas pessoas que ainda têm uma facilidade muito grande de se melindrar e dizer, será que eu ainda faço isso? Aqueles arroubos que a gente tem que são impulsivos, são frutos dessa nossa emoção, né? A emotividade, que é ainda uma característica incontrolável em vários aspectos para nós, a gente percebe e diz, não, peraí, por que eu estou agindo assim? Eu preciso modificar, eu preciso me melhorar um pouco mais disso. Eu preciso controlar mais isso. De onde é que está originando tudo isso? E aí a gente vai identificando as áreas que nós precisamos amadurecer. Mas se a gente não faz essa autoavaliação, né, a gente fica ali meio estagnado, sendo levado pelo fluxo da população, da corrente. E a gente não quer isso, a gente precisa ser, como seres maduros e seres que buscamos um melhoramento, né, sermos senhores do nosso destino, assumirmos a rédea disso. Né? Então vamos fazer aqui um comparativo mais rápido de maturidade e imaturidade, né? O que é que seria características da maturidade e da imaturidade? Então, os imaturos, eles entendem verdades como sendo absolutas. Quando a gente percebe muita gente que diz, não, mas isso é a verdade, olha, não existe, isso é preto ou branco. Não existe preto e branco. A mesma coisa vista de ângulos diferentes pode ter uma aparência totalmente diferente e continua sendo verdade para um e para o outro. A gente vê isso até em alguns, eu ia colocar umas fotos que a gente encontra na internet que mostram isso aí, mas eu acho que cada um pode visualizar na sua cabeça a que eu me refiro, né? Um ângulo diferente não muda a realidade, não deixa de ser verdade. Mas a gente costuma dizer, ou fulano está com a verdade, ou ciclano está com a verdade. Eu estou com a verdade, que é isso que eu estou vendo. Mas na realidade, a verdade ela é de cada um, baseada nas suas aquisições, nas suas experiências, né, nos seus pontos de vista, nas suas intenções, nas suas aspirações. Tudo isso pode ser a verdade dele. E a gente tem que entender isso. E o imaturo não percebe. Né? É sempre radical. Então, a maturidade entende verdades como relativas. O imaturo ele é movido pela emoção, né? É a impulsividade e a emoção. A emoção são os estágios preliminares do desenvolvimento do sentimento. Né? E as emoções básicas, segundo alguns psicólogos, são o medo,
que origina a ira, no sentimento de preservação, e o medo, ele se subdivide em diversas outras subemoções. A ira também vem na raiva, no sentimento de vingança, e assim por diante, vai se subdividindo em várias emoções também negativas, pela necessidade de autopreservação, né? E o amor, né? Quando a gente vê, até ouvi o Divaldo falando sobre isso, diz, quando o felino lambe o rosto, o focinho da cria quando ele nasce, né? Ali manifestando ali os primeiros raios do sentimento do amor verdadeiro, o sentimento, tá? Então são emoções primárias que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas, para que deixem de ser impulsivas e sejam raciocinadas, e a gente passe a não reagir, e sim agir. A gente vai adquirindo a maturidade quando a gente reage menos e age mais, né? A gente percebe isso. Então, os sentimentos, eles precisam passar pelo autoconhecimento, na racionalização e ser controlável, né? Porque a gente não pode também ter casos de... Vou adiantar aqui que eu já fui adiantando sem passar os slides. O imaturo é normalmente desorganizado, porque ele não consegue muito ainda concatenar as ideias, ele tem outras prioridades e ele normalmente é desorganizado. A pessoa madura, ele prioriza, ele organiza, ele planeja, né? Tem essa diferença. O imaturo, ele precisa sempre de um prêmio de consolação, aquilo que a gente faz com as crianças. Olha, meu filho, você não vai passear hoje, mas papai lhe dá uma bala. Aí, bom, consolou, tranquilo, ficou lá, mas não houve explicação, não existe um entendimento, né? Isso a gente faz com o imaturo. O imaturo precisa desse prêmio de consolação, né? O imaturo não, ele precisa de esclarecimento. Enquanto você não esclarece o porquê, ele não aceita aquela ideia, né? Isso é uma característica da maturidade, tá? Então, mais algumas. O imaturo, ele seguia pela moral humana, aquilo que a gente estava falando antes, né? A gente tem padrões na sociedade que determinam o nosso comportamento, e o que é moral em uma sociedade, em uma comunidade, não é em outra. Por exemplo, aqui mesmo a gente tem a questão da pena de morte. O que é moral no Texas, aceitável, recomendável até, né? Para muitos de nós, em outros locais, não é, né? O que é moral e aceitável numa comunidade islâmica, para nós é uma barbaridade. Então, são esses padrões da sociedade que seguiam o imaturo. Ele não consegue ver além, ele não transcende isso, ele não se aprofunda nos conceitos dos seus próprios livros sagrados ou conceitos sociais e sociológicos que a gente tem mais de vanguarda. Por quê? Pela imaturidade, eles simplesmente seguem o fluxo, né? O homem maduro, ele segue a moral cósmica, ele vai além, ele busca os conceitos mais aprofundados. Mesmo confrontando a maioria, ele se guia por uma moral mais elevada. Ele não aceita tudo que é colocado para ele pela sociedade. Então, o imaturo, ele também rotula muito. Ele gosta muito de classificar pessoas e de dizer fulano é assim, ciclano é assado, quer dizer, e sempre é uma característica única que ele não percebe essa riqueza, né, do comportamento humano, das emoções, da fragilidade, desse processo dinâmico que é o nosso amadurecimento. Já o homem maduro, ele é compreensivo, ele tenta entender, né, que as pessoas caem, levantam, tentam, erram, tentam novamente, acertam, acreditam, mas ainda não conseguem praticar, né? Pratica aqui, mas cai de novo no mesmo erro. Quer dizer, eles compreendem esse processo, tá? O imaturo, ele cria um processo de dependência de coisas e de pessoas. Ah, só vou ser feliz no dia que eu tiver meu barco. Ah, eu só vou ser feliz quando fulana estiver do meu lado ou fulano estiver do meu lado. Ah,
porque a minha vida é um desgaste porque eu não trabalho no que gosto. Quer dizer, isso são características de pessoas que criam dependências de coisas e de situações e de pessoas. O homem verdadeiramente maduro, ele não cria nenhuma dependência, como você diz. Falta um pedaço do meu coração porque fulano não está mais comigo. Quer dizer, eu não sou mais completo. Quem já ouviu isso? Isso para mim sempre soa tão estranho. Eu não sou mais completo. A minha metade se foi. Né? E eu ficava, quando criança, imaginando, metade, mas que metade é essa, né? Será que a gente tem um gêmeo ali que perdeu uma parte da gente, um órgão e tudo? E na realidade não é. Esses processos de dependência são características da imaturidade. E olhando isso e olhando para mim, eu sempre encontro uma coisa ou outra e digo, puxa, eu ainda sou tão dependente disso. Então, quer dizer, a minha imaturidade está sendo ali, né, identificada. Né? Então, a interdependência. O homem maduro, ele percebe que existe uma correlação em tudo no universo. Uma conexão. Que tudo tem ligação e é interdependente. Nós precisamos, mas também colaboramos. Existe sempre uma troca. Né? O homem maduro, ele não percebe isso como o fim do mundo, quando uma dessas ligações são temporariamente bloqueadas. Porque a sustentação se dá pelas outras ligações que permanecem. Né? As outras ligações sempre darão suporte àquela que foi quebrada. Então, isso não é uma coisa significativa para um homem que enxerga a vida com maturidade. Então, ele não é movido, o imaturo, ele é movido por críticas e elogios. Né? Quantas vezes, puxa, eu fiz isso. O Aurélio, por exemplo, fez os banheiros aqui. Eu disse, pô, que legal, não sei o quê. Mas tenho certeza que para ele, né, ele não esperava. Isso não faz diferença o elogio que aquela coisa, né, que ele fez com todo carinho poderia, né, fazer para uma pessoa que faz as coisas esperando, né, ser elogiado, ser compensado de alguma forma, ou sentimentalmente, ou até materialmente. O imaturo está sempre buscando essas compensações. E movidos pela crítica, é um elogio. A crítica, para que ele também se ponha na linha. Porque o imaturo, quando ele erra, alguém tem que chegar e dizer, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí é que ele vai se corrigir. Mas o homem maduro não, por outro lado, ele tem objetivos definidos, ele sabe onde ele está errando, ele se autoavalia, ele retoma o rumo, ele se corrige, continua. E as influências exteriores pouco acrescentam ou somam naquilo que ele realmente já está determinado a fazer, né? Que é o seu progresso individual. Então, os imaturos também têm uma grande priorização, a gente vê muito isso, principalmente hoje em dia, né? Fim de semana chegou, sexta-feira, não sei o que. É aquela coisa de só visualizando os prazeres materiais, tudo relacionado à carne. Né? Ele prioriza, ele busca o tempo todo e tudo que faz é voltado para no dia da sexta-feira ou do sábado, ou sei lá, o que ele criou como sendo a fonte principal de prazer para ele, né? Para chegar àquele momento. Então isso é uma característica principal de uma sociedade de pessoas que ainda são imaturas, que não veem a importância das outras coisas ou não tiram a alegria de um momento como esse. Porque não é assim, mas para mim, eu não troco nenhum outro programa do que estar num momento como esse, com vocês aqui. Eu não vejo nada que possa me dar mais prazer do que isso, a não ser se fosse com a minha família, com pessoas que são caras ao meu coração, mais ainda do que os queridos companheiros de jornada, né? Porque existe isso, mas é essa troca, é a alegria do companheirismo, da relação social, do abraço fraterno, da troca da palavra, do incentivo, isso é que realmente deve animar a gente e fazer com que isso seja o prazer. A caravana tem coisa mais gratificante, mais bonita do que você estar num momento como aquele, que troca de energia, você sente a energia, quem não se contagia com aquilo? Então por que procurar os prazeres
na bebida, no álcool, na comida, no sexo e em tantas outras coisas que são tão vulneráveis e passageiras. Não é? Então, característica da imaturidade. Então, o maduro é moderado, é oportuno, ele busca realmente as coisas que ele pondera. Né? O imaturo não tem perseverança, ele está sempre pulando de uma coisa para outra, ele está sempre buscando uma coisa nova e não consegue levar adiante. Né? Já a pessoa madura, ele tem força de vontade, né? Ele tem perseverança, ele busca soluções para aquilo que ele está enfrentando. Ele não abandona facilmente. O imaturo, ele se entusiasma com maior facilidade, né? Você vê pessoas, vamos fazer e tal. A primeira contrariedade, a primeira coisa que não está de acordo com a idealização que ele fez, ele desiste, ele perde a paciência, ele confronta, né? Quer dizer, isso são características do imaturo. O melindre que a gente falou aqui tanto. Né? Já o maduro, ele pondera, né? Ele diz, não, vamos buscar aqui outras maneiras. O imaturo, ele não sabe ouvir. Já o homem maduro ouve atentamente, porque ele procura extrair o melhor de cada conversação. Ele procura perceber no seu companheiro aquilo que ele pode auxiliá-lo de alguma forma. Né? Quantas vezes alguém vem nos contar alguma coisa e a gente fica com a cabeça em outro lugar? E essa pessoa precisa de um auxílio e você nem ouviu bem o que aquela pessoa estava tentando dizer. Abriu o coração, e isso às vezes até bloqueia. Né? A pessoa termina não se abrindo completamente e sai dali com a mesma angústia. O homem maduro, ele tem prazer em aliviar o fardo de alguém, como dizia Jesus. Se a gente alivia de alguma forma, pelo menos dizer, meu irmão, eu entendo o seu sofrimento. E se puder, ajudar de alguma forma para ajudar a carregar esse fardo. O imaturo, ele adora apontar erros, né? Olha, fulano escorregou ali, ele tem um comportamento excelente. Chegou naquele ponto, ele escorregou, então agora ele divulga para todo mundo aquele erro cometido pelo companheiro. Isso é uma necessidade de autopromoção também, porque à medida que ele faz isso, ele está dizendo, olha, tá vendo? Ele errou, sou melhor que ele. Inconscientemente é isso que a gente normalmente faz. Já o homem maduro observa e retém o que há de bom. Bom, ele errou, mas como é que ele não erraria? O que é que eu devo fazer para não cair no mesmo erro? Ou como eu devo fazer para auxiliá-lo a levantar-se, a retomar o seu caminho? Essa é a atitude do homem maduro. E nem sempre nós temos essa atitude. Nós nos revoltamos com as pessoas por uma atitude, e essa revolta permanece como sendo a característica daquela relação por muito tempo. Né? Aquela relação vai ser sempre conflituosa, porque nós nos revoltamos com uma atitude que ficou no passado. Então, eu já fui adiantando aqui muita coisa. A gente... Bom, alguns sinais de maturidade aí, né? E a gente vê que só olhando assim por cima, a gente vê sempre alto. Autoconvivência, autodeterminação, autodesenvolvimento, autolibertação, autorrealização, autodisciplina, autoexame, autossuficiência, autoconscientização. Peraí, por que tanto esse prefixo em todas as palavras? O que será? Bom, vamos lembrar aqui uma passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 27 e 28. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, que Jesus disse, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente precisa se amar, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa amadurecer,
Então, primeiro o trabalho é interior. Esse trabalho principal que nós devemos fazer ininterruptamente é um trabalho interior. E é um trabalho do alto amor. Para que a gente saiba como amar, para que a gente tenha essa maturidade na atitude do amor, a gente precisa desenvolver o alto amor. Né? Então essas são as características de quem ama a si mesmo. Ele está sempre fazendo todas essas coisas. Para que ele possa praticar o amor ao próximo. Né? Porque Lao Tse também dizia, quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. E a gente está sempre buscando nos outros um espelho. Aí a gente identifica nele o que a gente ainda não conseguiu trabalhar dentro da gente. E como a gente se revolta com aquilo que a gente ainda não conseguiu melhorar, a gente acusa no outro. Isso também isso é estudado pela psicologia, não sou eu que estou dizendo não, pessoal. Estou só repetindo o que os outros dizem, sabe? Então, ninguém... E é interessante que Joana também explica bem claramente que amar ao próximo é ser consciente de si mesmo, é a meta existencial, conseguindo o alto amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. Isso está no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Então, pessoal, a gente pode entender o que Einstein também, que não tem nada a ver com os nossos conceitos religiosos ou psicológicos e tudo, mas que sua sabedoria ia um pouco além dos conceitos da física e da matemática, né? Ele dizia que a maturidade começa a manifestar-se quando sentimos que nossas preocupações, ou nossa preocupação, é maior pelos demais que por nós mesmos. Né? Isso é uma característica do homem maduro, do homem que sabe se amar e que agora sim está sabendo amar ao próximo. Doar esse amor, criar com esse amor. Porque o amor que não cria não é amor. O amor que não se doa não é amor. Tá? E a gente vê isso nas outras figuras. Né? Aquele que tem mais um pouco, e que independente da dor que ele vai sentir ali, queimar os pés em alguns passos que ele vai dar, para voltar à casa dele, pegar um outro chinelo, um outro calçado que ele tem, ele identifica um irmão que necessita, que precisa mais do que ele, então ele se doa. Ele se desprende, ele não vê a dor que ele tem, mas vê que a dor do próximo é maior. Isso é uma característica de maturidade e de verdadeiro amor. Né? A gente tem que entender o amor muito mais do que o amor sensual, o amor do companheiro de jornada que está ali dividindo na nossa vida, o nosso quarto, a nossa cama. O amor é muito mais do que isso. É o amor do bom samaritano. É o amor daquele ser que identifica no outro uma parte de si mesmo, aquela interconexão que a gente falou. Né? Aquele que diz, olha, eu vou te auxiliar porque você estando melhor, o meu mundo vai estar melhor. Eu quero ver você bem, porque você estando bem, eu vou me sentir bem. Então o desprendimento é uma característica fundamental. E o amor puro é sempre fruto da maturidade. O amor verdadeiro. Então a gente cuida esquecendo das próprias dores, né? A gente se enxerga no nosso próximo, mas enxerga o nosso melhor. No imaturo a gente enxerga o nosso pior, aquilo que a gente ainda quer melhorar. E a gente acusa porque a gente já está cansado de se punir, quer punir mais alguém. Então a gente tem condições de mensurar melhor a dor do próximo. Então qual seria essa relação? Baseado nisso que a gente viu, alguém discorda que maturidade espiritual tem a ver com o amor? Se ama melhor se você é mais maduro. Né? Então qual é a relação aí? Vamos ver qual é a relação entre amor e maturidade espiritual. Eu coloquei esse símbolo da árvore porque é muito importante. Né? Todo o processo de amor é uma escolha. É a escolha do plantio da semente, da rega, do adubo,
da poda, né? Até se obter o fruto. Amor não é aquela coisa de, puxa, é inexplicável, eu amo fulano, mas não amo Beltrano. O amor é uma escolha. A gente escolhe amar. O imaturo diz muito, mas eu não consigo amar fulano, nunca, porque você não escolheu. Você está se deixando levar por aquele impulso inicial que colocou alguma barreira no desenvolvimento do seu amor. Mas quando você escolhe amar, essa barreira vai se dissipar cedo ou tarde. O meu santo não bate com o dele. Né? Tem muito isso. Então vamos ver aí umas definições para amor. Platão dizia o seguinte, que é toda aspiração ou impulso na direção das coisas boas, do bem e da felicidade. Sua principal função é criar a virtude. E a mais alta de todas as virtudes é o saber. Então ele não diz que o amor é a virtude a ser conquistada. Ele diz para que você ame bem, para que você realmente saiba amar, você precisa adquirir o saber também. Você precisa crescer intelectualmente, amadurecer em intelectualidade, em sentimento. O sentimento já é um amadurecimento da emoção. A emoção amadurece e se transforma em sentimentos. E o amadurecimento maior de todos os sentimentos é a aquisição do amor puro e verdadeiro, fraterno, como Jesus nos ensinou. Tá? E Platão dizia ali também que, como ele fala, a principal função é criar a virtude. Então, quando a gente ama, a gente procura desenvolver a virtude nos outros, auxiliando-os no caminho para adquirir as verdadeiras virtudes da vida. Esse é o verdadeiro amor. Sansão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 10, diz: amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhes alívio. Bom, isso vem só coroar tudo isso que a gente estava falando aí antes. Né? Seria muito fácil, né? Sansão já dá aqui tão explicadinho, eu poderia ter começado a palestra só com essa parte e deixava aí, já estava explicado, eu não precisava estar enchendo tanto linguiça aqui, né? Então, mas Sansão ele explica muito bem que a gente precisa levar aos outros alívio. Quem ama, leva aos outros alívio. Não aumenta a sua carga. E quantas vezes a gente está aumentando a carga daquele que nós amamos? Com o peso da cobrança, com o peso da imposição, com o peso da limitação, com o peso do ciúme. Né? A gente precisa estar sempre avaliando isso. Então a gente tem que ver que quanto mais o maduro ser, mais puro e verdadeiro é o amor. Né? E que a regra áurea está sendo praticada quando se ama verdadeiramente. Né? A regra áurea é aquela que a gente acabou de ver, fazer ao próximo o que gostarias que ele te fizesse. Né? Então, quanto mais maduro e quanto mais se ama, mais dedicado, despretensioso, desprendido, leal e compreensivo. Sempre se busca soluções. E aí Joana também diz, tem uma outra passagem que ela fala, poeticamente, eu acho linda essa passagem, né? Que o amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte, mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia, nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se e tornar-se vida. E é assim que nós podemos fazendo isso, é que nós podemos nos considerar verdadeiramente filhos do Pai, que cuida da sua fazenda, né? Que cuida do que Ele plantou, do que Ele iniciou, e assim sermos co-criadores do universo, quando a gente faz assim. Tá? Então nós assim nos tornamos os verdadeiros herdeiros do Pai.
Então aí a gente vê as principais características do amor. Vamos ver se vocês reconhecem aí. Diz que o amor é paciente, é benigno, não é ciumento. Isso é difícil. Não se envaidece, não é orgulhoso, não é inconveniente, não é interesseiro, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Então quem diz que ama, não, eu amava fulana, mas agora não amo mais. Será que isso é possível? Verdadeiro amor jamais acaba. Ele se transforma. O nosso ideal é o amor fraterno, que passe do amor conjugal, do amor filial, do amor parental, até se desenvolver no verdadeiro amor fraterno. Se você amou conjugalmente alguém e acabou esse relacionamento, você não precisa, para se justificar com ninguém, dizer que eu não amo mais. Eu amo. De uma maneira diferente. Eu evoluí nesse amor, da necessidade do contato conjugal para um amor fraterno. Esse é o nosso ideal. E é interessante, alguém reconhece essas palavras? Hã? Sabe quem foi? Hã? 1 Coríntios 13. Isso aí. Então isso aí está na carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 13. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Está aí, quando a gente tiver dúvida, será que eu amo? Vamos olhar ali as características do amor que Paulo nos dá, que nunca vi nada mais completo. Então, pessoal, existem fases também do amadurecimento do amor, como eu já falei antes. O amor infantil, que tem caráter possessivo, inquieto, né, ambicioso, ciumento, egoísta, inseguro, do próprio sentimento e desconfiado. O amor juvenil, que prevalece a insegurança pela consciência da sua própria imperfeição. Aí já surge a consciência da própria imperfeição, que no infantil ele se acha perfeito. Eu sou perfeito, fulano é quem tem que me atender. No juvenil, diz, puxa, se ela descobrir que eu sou assim, não me quer mais. Se fulano souber que eu sou assim, não vou ter mais amizade dele. Então esse é o amor juvenil. A gente esconde, mascara. Né? No amor maduro ele já é harmônico, pacificador, pleno, confiante, dadivoso e goza sempre. Quer dizer, tudo é um prazer. Né? Ele aproveita, ele goza, ele, né, tira proveito de cada momento. No amor maduro. Ok? Então, o que predomina em nós? O que será que predomina em nós? Eu acho que um pouco em cada fase nós estamos. Mas nós temos que ver aquilo que predomina e tentar fazer esforço para chegar completamente na próxima fase. Né? Então, à medida que nos conhecemos, vamos nos desprendendo e encontrando os valores eternos do Espírito, desenvolvendo o amor, como Jesus o ensinou, exemplificou e espera a floração da semente que ele espalhou e depositou nos nossos corações. Então, para concluir, pessoal, finalmente, que eu passei já do meu tempo bastante, eu acho. Apenas as afeições espirituais, segundo Paulo, são duráveis, afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. E aí Paulo, na carta aos Filipenses, diz: o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Bom, se o amor não cresce em discernimento, ele também vai estagnar. E é por isso que nós temos que sempre desenvolver também o nosso lado intelectual, lembrando que as asas do anjo, né, elas são a asa da intelectualidade e a do amor. Se a gente cresce junto, a gente realmente vai conseguir pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Só para deixar uma imagem que lembre
Uma das coisas principais, que é uma característica do amor puro, é o que tem um ditado hindu dizendo que quem ama não precisa possuir, porque já carrega o ser amado no coração. Então vamos tentar carregar muitos mais em nossos corações, né, do que tentar prendê-los ao nosso lado, porque é assim que verdadeiramente devemos amar, com maturidade e com fraternidade. Muito obrigado.